Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, como eu venho trabalhando essa semana sobre a questão da inteligibilidade, da cognição do autismo, eu venho trazer um tema extremamente interessante também para a gente e complementando o que eu venho dito nos vídeos anteriores, né? Então eu sempre coloco para vocês que eu venho trazendo matérias que se complementam, então é interessante vocês acompanharem os vídeos anteriores para ir acompanhando o assunto e ficar por dentro, né, dos próximos vídeos e das próximas edições, tá? Lá na comunidade, no guia Comunidade no canal, eu tenho colocado uma prévia dos temas que eu costumo gravar. Então lá tem o tema recentemente agora, que é a escada. É aquela escada que você vai andando e ela não termina nunca, né? Que é também muito curioso esse tema. E como que seria isso confrontando com o intelecto humano, né? Pra gente entender. Questões de ilusão de ótica, né? Ou ilusão dos sentidos, para que a gente possa saber como que funciona o trabalho do intelecto humano, né? Quando ele é confrontado na natureza, né? Quando ele é colocado em xeque na natureza por intermédio dos sentidos, né? E hoje eu trouxe uma parte muito interessante, que é a parte do tema que eu iniciei, que eu comecei a tocar no assunto, que era o tema dimensional. E faltou eu colocar para vocês, né, algumas características geométricas, né, algumas imagens geométricas ou até mesmo algum vídeo para que vocês pudessem entender como que funciona essa questão dimensional, a diferença das dimensões, né? E eu tenho aqui um vídeo que ele se chama Tricerato, né? Que é o vídeo da imagem geométrica Tricerato. O que seria essa imagem geométrica? A imagem geométrica Tricerato é uma imagem geométrica de um cubo, porém, ao invés de ele estar na terceira dimensão, ele está na quarta dimensão. Eu acho que eu não coloquei a imagem, mas eu coloquei o vídeo, né? Aqui para vocês. Então eu vou tentar primeiramente apresentar a imagem. Eu consigo captar ela aqui para vocês. Vocês vão ver um trabalho aqui ao vivo aqui, como que eu faço essa captação. Deixa eu só... Vocês só esperem um minutinho que eu consigo pegar aqui essa imagem, porque aí eu consigo apresentar ela para vocês. É bem rapidinho que dá para pegar ela aqui. Só eu fazer uma criação aqui na tela para vocês e eu consigo captar ela na minha área de trabalho. Eu tenho já ela aqui na área de trabalho. Fica fácil eu apresentar ela para vocês. Na verdade, essa imagem que apareceu aí para vocês agora, tá? Deixa eu só arrastar ela aqui. A gente consegue aumentar ela um pouquinho. Aí. Isso, olha ela aí, ó. Isso é uma imagem do Tricerato, tá? Bom, como eu disse para vocês, a imagem do Tricerato, ela é a imagem do cubo na quarta dimensão. O cubo, vocês podem ver que ele está bem no centro dessa imagem, né? Então, vocês conseguem ver aí um quadradinho aí no centro da imagem, né? Esse quadrado aí no centro da imagem é o cubo. Aí depois é pegado outras linhas, né? É feito outras linhas aqui
por cima do cubo e tracejado outro cubo, né? Um hipercubo em cima do cubo, né? Com outras linhas. Isso significaria, como a imagem 3D é um quadrado em cima de um quadrado ligado por linhas, a imagem 4D seria um cubo em cima de um cubo ligado por linhas. Seria mais ou menos essa ideia, tá? A gente pode depois, mais pra frente, até fazer isso no papel, que fica bem interessante a gente conseguir entender o raciocínio, né? Mas aqui basicamente é um cubo em cima de outro cubo ligado por linhas. O que acontece? Quando ele está parado, dá pra gente notar aí, além de ele estar parado, ele está transparente, né? Então a gente consegue perceber por dentro, nós conseguimos ver através dele, né? O que acontece muitas vezes na quarta dimensão é que as imagens elas não são transparentes, né? E também não são assim delimitáveis, né? Aqui a gente está colocando numa forma geométrica e tracejada, então a gente consegue acompanhar os traços e acompanhar as delimitações e de repente o nosso cérebro, sabendo que é uma quarta dimensão, a gente pode chegar e falar, olha, esse daqui é um triceratops e ele está na quarta dimensão, né? Agora o problema é que quando essa imagem ela está em movimento e ela não está sendo apresentada de maneira desmistificada para a gente e para o nosso intelecto, nós não conseguimos perceber. Então, na verdade, a gente não consegue nem perceber algumas coisas que acontecem, né, no movimento dela, que não seja na terceira dimensão, porque a nossa visão ela foi desenvolvida para captar objetos e movimentos e interações na terceira dimensão, tá? Então, o que acontece muitas vezes é que quando a gente coloca os objetos e as formas geométricas para se moverem na quarta dimensão, a gente começa a perceber que elas fazem alguns movimentos que são alguns movimentos estranhos para o nosso cérebro. A gente não consegue compreender muito os movimentos dessas coisas. Parece que uma coisa aparece de um lado, depois ela desaparece e aparece do outro. Mas na verdade é porque existe uma inteligência por trás dela que o nosso cérebro não é capaz de captar. Na verdade, é o intelecto possível que eu citei para vocês, né, que é o intelecto humano, ele não é capaz de captar porque ele ainda não absorveu a inteligência por trás dessas coisas, né, desses objetos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na próxima imagem, né, já um vídeo mostrando esse objeto em movimento, né? Então vocês vão começar a perceber que um cubo em movimento a gente não denota grandes manobras. Agora esse objeto na quarta dimensão em movimento dá a impressão de que ele faz uns movimentos até mecânicos, sofisticados, quando na verdade ele não deixa de ser um objeto geométrico. É um objeto geométrico, mas quando ele está em movimento, o objeto todo dá a impressão para a gente que ele tem um movimento mecanizado, né? Como por exemplo, a primeira vez que eu vi esse objeto em movimento, eu comecei a perceber que o cubo ele estava se movendo dentro do hipercubo, né? E isso me impressionou muito, né? Eu fui surpreendido, meus sentidos foram surpreendidos. Aí eu falei, eu tenho que colocar isso daí no canal para a gente poder trabalhar essa questão, porque isso é muito interessante. Uma coisa assim que a gente percebe muito no autismo é que ele enxerga coisas que nós, que possuímos um intelecto possível desenvolvido, não enxergamos, né? Então, mesmo de um autista para o outro, existe uma grande diferença daquilo que ele está vendo, né? Um autista com um grau elevado, né, com um grau mais alto, ele está vendo uma coisa e o autista com grau leve está vendo outra. Então as considerações geométricas e as considerações dimensionais, elas precisam ser aferidas quando a gente está levando em consideração aí a ótica e a
cognição do autismo, porque isso vai influenciar na maneira como o autista ele vai construir o seu raciocínio e o seu pensamento, tá? Então aqui a gente pode perceber, além do cubo e do hipercubo, a gente pode perceber alguns aspectos piramidais, né? Nas laterais do hipercubo, né? Isso ocorre porque existe uma ligação do cubo menor para o cubo maior, né? Uma ligação, algumas linhas, né? Que são continuadas para poder formar o hipercubo, e isso faz com que essas linhas formem um aspecto piramidal aqui na base, em todas as bases dele, né? E esse aspecto piramidal ele vai dar um efeito quando essa imagem estiver em movimento. Então eu vou colocar a imagem em movimento para vocês verem que bacana, tá? Deixa eu tirar essa daqui primeiro. Bom, legal. Vocês acompanharam aí ao vivo como que eu faço as edições. Depois, se vocês quiserem aprender a editar, galera, é só vocês entrarem no canal, tá? Fazer parte, entrar em contato comigo ou com a produção do canal. Tem alguns moderadores, né? Tem a Brenda Caroline, que é moderadora do canal também, né? E ela pode ajudar vocês também nesse contato, no contato comigo, para a gente fazer uma parceria, né? A gente estabelecer uma parceria e vocês começarem a editar também, tá? Não é muito difícil, tem que aprender um pouco algumas coisas, mas não é tão difícil como as pessoas pensam, tá? Bom, deixa eu colocar o vídeo aqui então. Tem bastante vídeo aqui, só que eu vou colocar o vídeo do Triceratops. Está aqui. Eu acho que ele vai acabar abrangendo a tela toda. Só um minutinho, eu tenho que colocar a minha imagem lá para cima, senão ele vai cobrir a minha imagem aqui. Um minuto. Captura aqui minha e meu nome. Ok. Agora o vídeo Triceratops aqui. Bom, está aqui. Eu consigo arrastar ele também. Deixa eu arrastar ele. Gente. Aí ficou melhor. Olha aí, galera, que bonito. Essa é a mesma imagem que eu tinha mostrado anteriormente, tá? Só que ela em movimento. Então assim, eu vou deixar vocês definirem aí, né? Essa façanha que acontece no nosso cérebro, né? Quando a gente vê essa imagem em movimento. Dá a impressão que aquele cubo lá dentro, né? Ele está em constante movimento, é incrível. E na verdade essa é uma imagem fixa em movimento, tá? Agora, se a gente pegasse o cubo menor e colocasse ele em movimento, a gente não denotaria nada demais. Mas nesse aspecto, ele em forma da quarta dimensão, a gente já começa a ver coisas bem distintas e movimentos bem distintos dos movimentos usuais que a gente realiza no nosso dia a dia e na nossa realidade, né? Na verdade, a quarta dimensão, de certa forma, ela está fora da nossa realidade, tá? Fora da realidade que o ser humano vive, tá? Que costumeiramente o ser humano vive, né? Então, quando a gente está trabalhando o autismo, né? E a gente quer saber por que ele vive numa dimensão, parece que ele vive numa dimensão diferente da dimensão do não autista, a gente tem que procurar compreender as dimensões. Nós temos que procurar compreender como é que funciona quando a gente modifica o aspecto geométrico, né? Porque se nós estamos falando de cérebro, se nós estamos falando de neurônio, se nós estamos falando de cognição, esse é o ponto inicial ainda, né? Entender o movimento de um triceratops
praticamente um ponto, um marco inicial ainda para o início, para a gente começar a engatinhar e tentar entender por que um cérebro humano pode enxergar alguma coisa de maneira diferente, né? Isso é só um exemplo de muita coisa que pode acontecer no cérebro do autista, tá? Então, através dessa ótica, a gente começa a respeitar um pouco, né? Quando, por exemplo, até mesmo outros tipos de síndrome, né? Existem outros tipos de síndrome que as pessoas veem coisas, né? E nessa ótica em que elas começam a ver coisas, né? A medicina de repente não consegue explicar, né? É porque na verdade existem casos em que uma equipe de profissionais tem que estar disponível para poder tentar definir o que está acontecendo, né? Como que o cérebro humano está interagindo com a realidade. Isso deveria ser, assim deveria ser para tudo quanto é tipo de síndrome, todo quanto é tipo de deficiência ou todo quanto é tipo de anomalia que a gente detectasse no ser humano. Mas a gente tem alcançado isso, né? Em síndromes, apenas em síndromes como o autismo, né? Porque o autismo, se não for dessa forma, né? Se a equipe inteira não tiver, uma equipe inteira não estiver pré-disponibilizada para interpretar e tentar entender para dar o diagnóstico, não é possível mesmo, tá? Aí as pessoas vão ficar batendo cabeça, não vai dar para definir nada sobre o autismo, tá? Então, esse é só um exemplo assim simples de como é complexo, né? De como é complexo o cérebro humano e de como é complexo quando a gente começa a tratar as dimensões, né? A maneira que você pode ver e enxergar o mundo pode ser uma maneira completamente diferente das demais pessoas. Então, como eu venho tratando nos outros vídeos, o autista ele tem preferência pelo intelecto ativo, que é aquela inteligência já pré-existente nas coisas, porque ela está disponível para tudo e para todos. E ele não tem preferência para o intelecto possível, que é um intelecto que está pré-disponibilizado e é formalizado, né, pelo raciocínio humano, né? Então ele tem mais preferência pelo intelecto ativo e por meio do intelecto ativo ele pode se aproximar do intelecto possível, tá? Se vocês estão com dúvida nessas duas definições de intelecto, eu peço para vocês assistirem os vídeos anteriores, né? Para que vocês consigam se familiarizarem com o tema, tá? Porque daqui em diante eu sempre vou começar a tratar o intelecto ativo, o intelecto possível, como frases ou palavreados normais e que para a gente poder conseguir dialogar sobre o autismo, tá? Bom, galera, era essa parte que eu queria mostrar para vocês, né? Aqueles que tiverem imagens geométricas, né? Em movimento assim, e que não sejam imagens de cubo, sejam imagens de triângulo na quarta dimensão, né? Sejam imagens de cilindro, de esfera na quarta dimensão, pode entrar em contato com o canal Frater que a gente mostra aqui no canal, tá? E a gente faz outras edições, tá? É muito difícil achar essas imagens porque são assuntos que apenas os estudiosos matemáticos e físicos se interessam, né? A gente acaba achando bem curioso, mas os físicos é que são as pessoas mais interessadas nessas dimensões, né? Então eu acabei achando, encontrando com um físico, né? Essa imagem, né? Depois eu vou fazer até um agradecimento aqui para o canal dele. E aqueles que conseguirem encontrar outras coisas,
pode entrar em contato com a gente, tá? Eu vou colocar o WhatsApp aqui. Eu tenho aqui uma maneira de digitar aqui. Pera aí, só um minutinho. Vou deixar o WhatsApp aqui para vocês conseguirem entrar em contato. O WhatsApp aqui é São Paulo, tá? 11 98631 4265. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Tá em cima. Se vocês quiserem entrar em contato, o WhatsApp é 11, que é São Paulo, 98631 4265. Se vocês quiserem fazer parceria, quiserem fazer um bate-papo, né? Se vocês quiserem fazer uma podcast, né? Uma live junto com o Frater, podem ficar à vontade. Se vocês quiserem fazer doações ou ser membro, se tornar um membro do canal Frater, é só entrar em contato que eu explico como que funciona, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima live, já que a gente já passou por esse processo, né, de quarta dimensão, explicando como que funciona essa quarta dimensão e por que, né, que a gente acaba enxergando outras coisas ou a realidade de outra forma, eu vou começar a trazer outras imagens, né, que compromete a maneira como o ser humano enxerga a realidade, né, para que vocês comecem a entender que é muito mais comum, tanto no autista como no não autista, enxergar coisas distintas da realidade, né? E de repente perceber movimentos, né, que outras pessoas não percebem, né? E tem pessoas assim que desacreditam, né? São pessoas, na verdade, essas pessoas que desacreditam são pessoas que vivem, né, apenas na terceira dimensão, né? E elas desacreditam porque aquela inteligência que está lá atrás ainda não foi elucidada para ela. Então ela vive o intelecto possível, diferentemente do intelecto ativo, tá? Então essas pessoas, elas são, entre aspas, ignorantes dentro do egocentrismo delas, né? Elas formam aquele ego, desacreditando de qualquer outra coisa que possa existir, né? Qualquer outro tipo de movimentação. Uma movimentação dessa, por exemplo, é uma pessoa que vive na terceira dimensão, ela pode achar que esse cubo no centro aí está se movimentando porque existe um motor ou alguma coisa ligada, ou uma pilha ligada, né? Ele jamais diria, por exemplo, né, uma pessoa que vive na terceira dimensão jamais diria que esse movimento é possível, né? Sem existir uma energia que está sendo gasta para isso. Porém, na quarta dimensão, esses movimentos eles são muito mais comuns que a gente imagina, do que a gente imagina. E um autista ele pode enxergar coisas na quarta dimensão e pode se desinteressar pela terceira dimensão, por exemplo, né? Então, se ele olha ângulos, por exemplo, e esses ângulos eles são quadridimensionais, tá aí uma explicação muito sólida, né? Uma razão muito sólida pela qual ele não vai te responder, porque uma que você desacreditaria e outra que ele está enxergando coisas muito além das que nós estamos enxergando. E essas coisas quadridimensionais, elas podem desaparecer, né? Como esse cubo, ele parece que ele está se movimentando no centro e de repente ele desaparece e aparece de novo lá na frente, né? Então, na verdade, a ideia do teletransporte na quarta dimensão, ela começa a fazer parte do comum, porque uma imagem, né, uma imagem idêntica à outra, ela se teletransporta de um lado para aparecer real no outro lado, tá? Ainda que na quarta dimensão não sejam as mesmas imagens, né? E a ideia, por exemplo, de teletransporte quântico, né, que a gente está acompanhando agora na China, que a China está trabalhando esse teletransporte quântico,
eles não são as mesmas matérias, são matérias distintas, mas é uma matéria que está no espaço e outra que está na Terra, e o movimento que se faz aqui na Terra é correspondido lá no espaço, né? Então, como essa definição de teletransporte quântico não, não é necessariamente a mesma matéria, na quarta dimensão a gente pode entender que não sendo o mesmo cubo que está aparecendo uma vez atrás da outra, né, subsequencialmente, né, isso pode ser considerado como teletransporte porque você está vendo continuamente o aparecimento, o desaparecimento e o aparecimento de uma nova forma geométrica idêntica a que você viu anteriormente, né? E na quarta dimensão você começa a ver muito isso, né? Bom, uma coisa que vocês podem fazer a pesquisa também é os videogames 4D. Hoje a gente tem o videogame 3D e agora tem algumas pessoas tentando inserir o videogame 4D. Ainda estamos muito longe porque é um videogame que as pessoas não têm interesse. Por que as pessoas não têm interesse? Porque foge muito da realidade. É a mesma falta de interesse, por exemplo, que as pessoas têm pelo assunto autismo, né? Como foge muito da realidade, foge muito de coisas que o ser humano ele se interessa, né? As pessoas elas fogem disso, né? Elas não têm aquele interesse, porque ela começa a jogar ali, de repente a imagem que ela está vendo desaparece, de repente aparece em outro lado e ela tem que prever que aparece em outro lado. Então é muito incomum ainda para o não autista esse universo. De repente o videogame 4D seja interessante para os autistas, né? Mas isso só o tempo dirá, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse tema, pessoal, e de tocar nesses assuntos, né? Esses assuntos são interessantes para a gente nos inserir, né? Para nós nos inserirmos no assunto, no universo autista, tá? E começar a compreender essa realidade mais nitidamente, de maneira mais proximal, tá? Então, continuem acompanhando o canal Frater, não percam as estreias, tá? Não percam também o Frater Kids, que agora eu coloquei o Frater Kids no canal. O Frater Kids é um conteúdo para criança, tá muito bacana. Eu consegui também uma trilha sonora muito legal. Mais pra frente eu vou colocar uma trilha sonora de flauta para que as crianças consigam unir a canção junto com as imagens. Tá ficando muito bacana, tá? Ajudem o canal Frater, continue se inscrevendo, compartilhando, dando joinha, tá? Qualquer tipo de parceria vocês podem entrar em contato pelo telefone que eu deixei aí. Vou deixar de novo aqui, tá? E fiquem com a vinheta no final. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.